Oscar Carmona. Antônio Oscar de Fragoso Carmona, nasceu em Lisboa em 1869. Morreu em Lisboa, a 18 de abril de 1951. Era filho de Inácio Maria Machado de Moraes Carmona, general do Exército, e de Maria Inês de Fragoso Corte Real. Casou com Maria do Carmo Ferreira da Silva. Fez a sua formação no Colégio Militar, e depois na Escola do Exército. Foi membro da Comissão de Reforma do Exército, instrutor da Escola Central de Oficiais, diretor da Escola Prática de Cavalaria de Torres Novas, comandante da 4ª Divisão, Évora, ministro da Guerra, presidente do Ministério e ministro dos Negócios Estrangeiros em 1926. Foi eleito, por sufrágio direto, presidente em 25 de março de 1928 e sucessivamente reeleito sem opositor em 1935, 1942, 1949. No entanto, nesta última data, a oposição chegou a apresentar a candidatura do general Norton de Matos, que se retirou antes da votação. Foi, portanto, o presidente de 16 de novembro de 1926 a 18 de abril de 1951. Era o oposto de Gomes da Costa, onde este era o africanista herói de campanha. Carmona fora o oficial de secretária, à vontade nos corredores do poder, o general da Espada Virgem, que quando a sua unidade seguiu para a Flandres mandou a comandá-la o seu segundo em comando. Afirmou-se pela sua habilidade política, facilidade de relacionamento, prestígio da família, avô herói da Guerra Peninsular, mas também pela sua competência técnica. Tendo sido dos típicos oficiais que aproveitaram as carências republicanas na oficialidade para, colocando-se ao serviço do novo regime, ascender rapidamente na carreira. Na sua primeira passagem pelo poder, ministro da Guerra, reprimiu a intentona radical. Mas foi o seu papel como promotor militar no julgamento da Sala do Risco dos responsáveis pelo 18 de abril de 1925, que lhe deu uma projeção nacional, já que pediu e obteve a absolvição dos implicados, com base no argumento de que a pátria estava doente e precisava, portanto, de cirurgiões de espada. Prudente quanto ao 28 de maio de 1926, a sua adesão de última hora, obtida por Sinel de Cordes, foi importante na consolidação do movimento. A sua demissão de ministro dos Estrangeiros, pela reação que provocou, foi o catalisador do afastamento de Gomes da Costa. Passa então a acumular a chefia do Estado e a chefia do Ministério. A sua nomeação por decreto para a presidência marca a ruptura clara com o ténue fio que, pela renúncia de Bernardino Machado e pela cláusula de substituição do Presidente da República pelo Presidente do Ministério no decreto de renúncia, a nova situação, ainda, poderia parecer manter com a legalidade republicana, e que aliás a deposição de Gomes da Costa sem que este aceitasse transmitir poderes tinha tornado ainda mais duvidosa. A sua eleição direta para a presidência, como Sidónio, consagrou e procurou legitimar essa ruptura. Foi fundamental o seu papel durante o conturbado processo político-militar que, muito por intervenção sua a favor de Salazar, levou à institucionalização do Estado Novo. Não mantinha com ele relações pessoais a quando da nomeação para Ministro das Finanças, mas desde muito cedo este ganha a sua confiança.
Foi já graças a Carmona que conseguiu, sendo civil, ser nomeado presidente do Ministério. E se depois da institucionalização do regime com a aprovação da nova Constituição em 1933, a intervenção ativa de Carmona nos assuntos correntes passou a ser escassa ou nula, o que alguns observadores estrangeiros associam à doença que o teria afetado, a verdade é que tal se ajustava ao seu perfil, e continuava a ser figura fundamental para a solidificação do regime a nível do seu pilar militar. A concentração de todas as pastas-chave em Salazar, que Carmona teve de aceitar devido à situação extremamente complexa criada pela Guerra Civil de Espanha e a Segunda Grande Guerra, acabou por levar a um conflito entre os dois. Carmona terá mesmo referido então sentir-se coacto, e desenrolam-se contactos com figuras da oposição, agrupada no movimento unitário antifascista e no movimento de unidade democrática. Carmona surgia como a solução ideal para três questões fundamentais para o regime: as relações entre os militares, as relações entre os militares e os políticos, e as relações entre monárquicos e republicanos. Exercendo um poder simbólico, arbitral e criador de consensos. Parece fora da dúvida que Salazar não teria podido afastar Carmona da forma que fez com Craveiro Lopes. Mas também parece pouco provável que Carmona se empenhasse, em algum ponto, e mesmo, que nos anos 40 tivesse, num exército cada vez mais dominado por Santos Costa, a força, para afastar Salazar, a não ser no curto período, 1943 a 1944, em que contaria com o apoio aliado. Não conclui o seu quarto mandato, pois morreu no cargo, apenas 2 anos após a sua eleição, tendo sido enterrado no Panteão Nacional em funeral oficial com toda a pompa. Tinha sido presidente da República durante 1/4 de século. É por isso o presidente da República que mais tempo permaneceu em funções, e previsivelmente continuará a sê-lo, tendo em conta a atual legislação sobre o limite de mandatos sucessivos.